Olá, ponto brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar então o nosso curso de jQuery Mobile após aí quase 3 meses que nós demos uma pausa nesse curso devido aí ao curso da Google, que nós resolvemos passar ele por inteiro de uma vez. E também outros detalhes, como a demanda de trabalho bem grande que dificultou mesmo a gravação de vídeos, mas agora estamos firmes aqui para continuar esse curso que tem muito conteúdo bom para vocês verem nele, né? Tem muita coisa bacana que nós podemos usar em nossas aplicações e hoje nós vamos continuar falando um pouco mais das listas, tá? Hoje então nós vamos começar falando das listas expansíveis, né? O que são essas listas? A lista expansível, ela é uma lista na qual eu tenho ali, por exemplo, um botão, né, um disparador, que ao eu clicar, ele chama uma determinada lista, né? Por exemplo, nesse primeiro exemplo que nós fizemos aqui de front-end e back-end, se nós fôssemos fazer isso, seria basicamente o front-end, seria o meu disparador, e o jQuery, HTML, CSS seria a lista pertencente a esse disparador, né? Vamos seguir então esse mesmo raciocínio e criar aqui embaixo uma lista desse tipo, tá? Então, como nós estamos falando de um conteúdo expansivo, nós vamos ter que envolver ele antes de tudo dentro de uma div, tá? E essa div ela vai levar um data role com o valor collapsible, ok? É indispensável esse data role, senão a minha lista não vai funcionar, ok? Feita a minha lista, eu vou chamar o meu disparador, que no caso aqui vai ser um H2, e nós vamos colocar assim, por exemplo, front-end, ok? Embaixo eu vou colocar a minha UL e vou chamar as LIs que são pertencentes ao front-end, que é jQuery, HTML5 e CSS3, tá? Coloquei eles, vou organizar um pouco o meu código para que funcione. Lembre que eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que colocar um atributo data role na minha UL, que é o data role list view, né? Então, só de eu adicionar esse valor, ao eu salvar e atualizar a minha aplicação, lá embaixo, então, eu vou ter aqui um disparador front-end. Quando eu clicar, ele abre aqui para mim, jQuery, HTML5, CSS3. Cliquei de novo, ele se fecha. Agora, se eu quiser criar outro conteúdo desse, eu não posso jogar aqui dentro dessa div, né? Se eu for criar, por exemplo, o meu back-end, eu tenho que copiar toda essa minha div, colar ela abaixo e trocar, né, de front-end para back-end. E trocar também a lista de cursos, tá? Ele não pode estar dentro da mesma div, porque senão não funciona, não roda, ok? Agora, salvando e atualizando, eu tenho lá embaixo front-end e tenho back-end também, tá? Certo, bacana isso aqui. Agora, pensa que legal se a gente conseguisse, por exemplo, marcar dentro da minha lista o número, por exemplo, de aulas que tem esses cursos. Por exemplo, jQuery, quantas aulas ele tem, HTML5, quantas aulas ele tem, e os demais, assim, quantas aulas cada um tem, né? E é possível a gente fazer isso com o jQuery Mobile. Isso eu posso fazer em qualquer uma das listas que eu criei. Eu vou fazer na primeira porque na hora que atualizar fica mais fácil da gente enxergar, né? Então, eu vou colocar aqui dentro da LI do jQuery, né, uma spam, e essa spam vai ser responsável por mostrar, por exemplo, o número de aulas que existe de jQuery. Vamos colocar que existam 15 aulas, tá? Se eu fizer isso, salvar e atualizar, não vai rolar. O 15 vai aparecer do lado do jQuery e não vai ficar do jeito que ele tem que ficar, que é aqui do ladinho, mostrando certinho quantas aulas existem ali dentro, né? Para o jQuery Mobile rodar isso aí, eu tenho que adicionar uma classe nessa spam que chama-se UI-li-count, ok? Adicionei essa classe, salvei, atualizei. Olha lá que bacana o meu count. Posso copiar essa spam
colar nas minhas outras LIs, mudar o valor, né? A hora que eu salvar, olha só que bacana, que bem organizado que fica aqui, né? É um recurso muito bacana da gente fazer, é um recurso muito bacana da gente usar, que fica bem legal em qualquer parte aqui, em qualquer lugar que eu colocar esse count aqui, ele vai ficar show, tá? Outra coisa que eu posso fazer, que eu vou até fazer aqui no meu back-end, é adicionar ícones personalizados dentro da minha lista, né? Os ícones que eu baixei aqui, eu baixei os ícones de algumas bandeiras, vamos dizer assim, para supor que aquele curso estaria naquele idioma e tudo mais, né? Não é ícones para ilustrar corretamente essa minha lista aqui, que é de PHP, Java, jQuery e tudo mais, tá? Mas um de vocês, quando vocês estiverem trabalhando, vocês podem personalizar da maneira como for necessário. Você pode baixar lá uma raiz com vários ícones e colocar e personalizar esses ícones dentro da sua aplicação, né? Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa back-end aqui com PHP Java e vamos adicionar nela, né? Então, eu tenho aqui a minha LI PHP, certo? Estou aqui nela aqui. Se eu quero adicionar um ícone nela, o ícone é uma imagem, então eu vou chamar uma tag img. Vou dentro de uma pasta img que eu criei e vou pegar qualquer bandeirinha que eu tenho aqui. No caso, eu vou pegar dos Estados Unidos aqui. Vou apagar aqui o React e o widget que ele puxou, ok? E vou deixar ela aqui, ó, essa bandeirinha dos Estados Unidos antes do PHP. Vou adicionar uma bandeirinha também no Java, então chama tag img. Vou lá na minha pasta de imagem e vou pegar a Alemanha, tá? Apaguei aqui o que eu não vou usar. E olha só o que acontece se eu só salvar e atualizar. As minhas bandeirinhas vão aparecer aqui, mas não vão estar de uma forma bacana. Por quê? O que falta? Falta a classe controladora, que no caso dos ícones, ela é UI-li-icon, ok? Adicionei essa classe, vou copiar e adicionar na de baixo, né, na imagem de baixo. Salvei, atualizei agora. E olha só que bacana, eu tenho aqui a minha bandeirinha servindo como um ícone, no caso aqui para o PHP e também para o Java, né? Poderia pegar outros ícones para ilustrar melhor? Poderia, né? Mas o importante é que seja uma imagem bem pequenininha para que ela fique bem bacana adicionada aqui, ok? Pensando também em imagens, nós podemos criar uma outra lista aqui embaixo, né? Podemos até aproveitar a mesma estrutura dessa lista colapsa, só que em vez de back-end, vamos escrever aqui como, por exemplo, produtos, tá? Vamos fazer de conta que isso é uma lista de produtos da nossa empresa e tudo mais, né? E eu tenho aqui a listas com os meus produtos. Vamos escrever aqui, por exemplo, produto 1 e produto 2, né? Se eu salvar e atualizar, eu vou ter lá embaixo os meus produtos, certo? Produto 1 e produto 2, só que eu quero adicionar uma imagem, né? Um thumbnail, para poder ilustrar essa minha lista, para mostrar qual que é o meu produto 1, qual que é o meu produto 2 e tudo mais, né? Como que eu posso fazer isso? Nós apenas vamos adicionar uma tag de imagem aqui dentro, tá? E nesse caso eu não vou colocar nenhuma classe, tá? Eu só vou adicionar a minha tag de imagem, tá? Adicionada a ela, peguei aqui uma imagem 1 e imagem 2 que eu baixei da internet, salvei, atualizei a minha aplicação. Olha só que bacana. Tenho meus produtos, quando eu clico nele, olha só, produto 1, produto 2, né? Agora eu tenho ilustrações. Eu cheguei a pegar um terceiro item, vamos copiar e colar ele aqui, tá? E a imagem é a imagem 3. Vamos salvar, atualizar. E olha só que bacana. As minhas 3 imagens ilustrando esse item da minha lista. E lembrando, as imagens eu também posso colocar em qualquer uma das listas, tá? Pode ser a primeira, pode ser a segunda, a terceira, pode ser qualquer uma. Por exemplo, eu vou copiar aqui a minha imagem
e vou colar naquela minha primeira lista, que é uma das listas que está ficando mais completas, né? A que possui um count e tudo mais. Adicionei a imagem lá, salvei, atualizei. Olha que bacana, a imagem, a escrita e um count aqui do lado, tá? Muito bacana, né? Outras coisas que eu posso fazer, eu vou tirar aqui essa imagem, da minha primeira lista aqui, só para mim poder trabalhar legal com ela agora. Vou salvar, retirei a minha imagem, beleza. Eu posso estar trabalhando com HTML dentro da minha lista, né? Para minha lista não ter apenas, por exemplo, escrito aqui jQuery, ela tem mais informações, né? É um curso de jQuery, tem 15 aulas, mas não tem mais nada falando, né? Vamos trabalhar o jQuery nela. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos dar Enter aqui na nossa lista para que nós possamos ter espaço para trabalhar, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse jQuery dentro de uma tag de cabeçalho, H3, ok? Beleza, coloquei ela aqui, agora eu vou colocar um parágrafo aqui embaixo. E esse parágrafo eu vou escrever aqui, ó, professor. E vou colocar o meu nome. Ok? Vamos adicionar uma outra tag e vamos colocar assim, ó, e-mail, né? Para a pessoa poder entrar em contato com esse professor. Então, contato@.comdesenvolvimento.net, ok? E outra coisa que eu também posso colocar para trazer de informação nessa lista sobre esse curso de jQuery seria, por exemplo, a carga horária dele, né? Então, vamos colocar um parágrafo e vamos escrever a carga horária, por exemplo. E vamos colocar a nossa carga horária dentro de uma tag strong, tá? Para que ela fique marcado um pouquinho mais escuro. Vamos supor que esse curso tenha 2 horas e 34 minutos, tá? Então, eu coloquei ali. Se eu salvar isso aqui e atualizar a minha aplicação, olha só que bacana. Já vai ficar aqui, ó, jQuery, nome do curso, professor Emerson Carvalho, o e-mail e a carga horária aqui embaixo. Mas eu posso fazer com que essa carga horária fique aqui em cima, fique mais destacada, num espaço melhor. Como que eu vou fazer isso? Dentro da tag de parágrafo dela, eu vou adicionar uma classe controladora que chama-se UI-li-aside. Só de adicionar isso, salvar e atualizar, olha só que bacana que ficou. As 2 horas e 34 minutos foi jogado ali para a lateral, tem aqui jQuery, professor, e-mail e tudo mais, né? Posso copiar isso aqui, olha só que bacana que fica quando toda a minha lista é marcada dessa forma. Feito, né, as alterações, eu salvo, atualizo. Olha só que bacana, que lista completinha, né? Lembrando que isso que nós colocamos aqui também pode ser adicionado em qualquer outro tipo de lista. Em todos os tipos de lista ele vai ficar bom, né? E então nós encerramos a aula de hoje com essas listas, tá? Na próxima aula nós vamos ver um recurso que é muito interessante, que eu acho que é um dos recursos para listas mais fantásticos, que são as buscas de autocomplemento dentro das listas. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e fica aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!